e como apóstolos. Também o primeiro tema do perseverar vai ser nessa linha, mas aqui a gente tem um conteúdo mais específico. Eu disse que se trata de um processo de renovação da iniciação cristã. E nós sabemos pelos documentos da igreja que a Eucaristia é o cume da iniciação cristã. Por uma questão pastoral, ela é ministrada antes da confirmação. Por uma questão pastoral, mas teologicamente ela é o cume da iniciação cristã, como está na Presbiteral dos Ordens do Concílio Vaticano II. A Eucaristia é a fonte e ápice de toda a evangelização. Os cristãos, uma vez assinalados pelo santo batismo e a confirmação, acabam por inserir-se plenamente no corpo de Cristo pela recepção da Eucaristia, pois a Assembleia Eucarística é o centro dessa comunidade de fiéis, presidida pelo presbítero. Eu disse também no retiro que a primeira etapa do retiro tem uma relação com o sacramento do batismo, a segunda etapa com a confirmação, e o perseverar que nós iniciaremos agora, o perseverar tem uma relação com a Eucaristia. Por isso conclui-se com um retiro eucarístico, mas também o próprio teor do perseverar tem uma relação com a Eucaristia, com toda a iniciação cristã, mas também com a Eucaristia. Assim, então, esse processo quer verdadeiramente ser uma renovação da iniciação cristã tão necessária na nossa vida. E é claro, a iniciação cristã é o começo, aí vem todo o processo de caminhada essa que vocês, como líderes, já vêm fazendo. Mas exatamente queremos aprimorar mais, queremos enriquecer mais a nossa experiência cristã. Trata-se então de uma longa caminhada, tendo fortalecido a nossa experiência de encontro com Cristo, tendo sido cheios do Espírito Santo, queremos avançar sempre mais. Queremos permanecer e perseverar. São duas palavras de ordem: permanecer e perseverar. Isso nos faz lembrar o capítulo 15 do Evangelho de São João. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Um pouco à frente, o Senhor falou: perseverar no meu amor. Então, duas palavras de ordem. Aquele que encontrou Cristo deve avançar sempre mais na sua caminhada. O apóstolo Paulo nos deixa esse exemplo maravilhoso, quando escrevendo aos Filipenses, fala tudo aquilo que era, agora tinha ponta de esquerda para alcançar esse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo. Por ele tudo deixei. Depois ele fala do seu ideal de perseverança e vai concluir dizendo: portanto, seja qual for o grau, aqui estejamos. O que importa é prosseguir decididamente. Ouvindo os testemunhos de vocês há pouco, vimos pessoas decididas, pessoas com um ideal de vida cristã profundamente renovado, verdadeiramente retomando ao primeiro amor, como diz o livro do Apocalipse, para crescer, para perseverar. É preciso permanecer cheio do Espírito Santo num profundo processo de discipulado e também de apostolado. Dois lados de uma mesma moeda, como disse o Papa no discurso inaugural de Aparecida. Discípulo e apóstolo, discipulado e apostolado é o mesmo que disse Aparecida tantas vezes. É ser discípulo missionário. A igreja percebeu isso e a Aparecida percebeu que precisava fortalecer a identidade do agente
do agente pastoral na América Latina, do sujeito eclesial na América Latina. Visitávamos no nosso retiro: um cristianismo superficial não suportará os embates que a separação entre evangelho e cultura está processando hoje. É preciso realmente cristãos de fé profunda. Para permanecermos nesse ideal de seguimento, cheios do Espírito Santo, como diz carta aos Efésios, aprimorai-vos em fazer a vontade de Deus, não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito. É preciso cultivar, é preciso manter sempre viva a fé em Jesus. Falamos das bases cristãs, das metas do retiro querigmático. Me lembro de um sacerdote que nos pregou o retiro do clero da nossa diocese, Frei Paulo Goulart, de São Paulo, e ele falava isso. Como que se dá na nossa vida de padres, caso vocês também de leigos, essa experiência de proclamar que Jesus é o nosso Salvador? Como isso se dá no dia a dia da nossa vida? Uma base, é o fio condutor do querido. Portanto, isso deve se dar continuamente. Manter sempre essa fé viva em Jesus, alimentada e acrescentada pela comunhão com Ele, especialmente pela prática sacramental vivida intensamente. Viver também permanentemente essa busca do senhorio de Jesus em nossa vida, de forma efetiva, em cada aspecto de nossa vida, consagrando e rendendo cada vez mais nosso ser e nossa vida, e renunciando a todo apego e dependência que nos separa de Deus. Viver em estado de conversão permanente, deixando o pecado, não permitindo ressentimentos instalar em nossos corações e mantendo a fé pura, a fé imaculada, como diz a carta de São Pedro. E é também muito importante perseverar assiduamente nos meios de crescimento que não foram inventados. O próprio Cristo e o seu Santo Espírito que deixou a igreja, como aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mas isso é apenas um exemplo ali mais sistemático. Todo o Novo Testamento está recheado de citações, mostrando, por exemplo, a importância da oração, a importância de sermos assíduos à palavra de Deus, a importância da vida sacramental, a importância de um ensinamento permanente, progressivo, gradual na nossa vida, nos meios de crescimento. O Evangelho apresenta a cruz como condição de seguimento. Também a carta a Timóteo, também a carta aos Hebreus, fala da importância de se conhecer as Escrituras. Ultimamente o Papa lançou a Verbo Domini, essa exortação, convidando os cristãos realmente, e o próprio título do símbolo, o tema do símbolo foi a palavra de Deus na vida e na missão da igreja. São meios que não foram inventados, mas dados por Deus mesmo à sua igreja, e portanto deve ser cultivado para o crescimento e a perseverança. Permanecer e perseverar como discípulos e apóstolos. O discípulo é aquele que teve um encontro vivo com Jesus, como dizia o Papa, de coração palpitante, olhos abertos. Como é importante. Me lembro de um pregador que dizia que o encontro com Cristo na nossa vida pode ser comparado com aquela experiência de Moisés na sarça. E ele disse: é preciso sempre voltar à sarça. Voltar à sarça. Um outro pregador comparava o encontro com Cristo com aquele pé de apoio dos atletas na corrida. Ele não arranca. Né? Então, também na dimensão do encontro com Cristo é fundamental. Aliás, Paulo compara a vida cristã com a corrida. Então, se Paulo compara a vida cristã com a corrida, tem muito a ver comparar com os corredores modernos que tem um pé de apoio, o pé de impulsão, o chamado encontro com Cristo. Né? O discípulo é aquele que aceitou realmente Cristo como Salvador e Senhor e quer seguir de perto em tudo para aprender a viver e fazer as coisas como Ele as faz.
Depois de ter colocado o alicerce da evangelização, onde se tem a experiência de um novo nascimento pelo encontro com Cristo e uma vida nova, vem a edificação. Primeiro o alicerce, querido, a evangelização teológica. Depois deve vir o alicerce, deve vir a edificação. Por uma formação e educação do verdadeiro discípulo de Jesus. Por daí a importância da catequese, num contexto comunitário e paroquial. É necessário formar discípulos, acompanhando-os, pastoreando-os. Para essa tarefa discipuladora e pastoral, usam-se os termos de seguimento, crescimento e discipulado. É preciso dar continuidade, dar seguimento. É um processo, não é um retiro que termina e pronto. É um retiro como início de um processo, como porta de um processo. Seguimento, continua-se e segue-se a Jesus de perto. Crescimento, desenvolvendo aquilo que nasceu. Discipular, formar o verdadeiro discípulo de Jesus, proporcionando os elementos, os meios de crescimento, os elementos constitutivos da vida discipular, como nos apresenta Aparecida. Para isso, para essa dimensão do ser, ou seja, do discipular, fundamental formar para a comunidade, para a catequese permanente, gradual, não descendo só na catequese infantil, para a vida sacramental. E também o missionário, o apóstolo, com compromisso apostólico na igreja e no mundo, sendo luz, fermento, sal da terra. Então, é esse o propósito que o perseverar quer projetar. Serão 18 temas, daqui a pouco passaremos a folha para apresentar para vocês, 18 temas com esse objetivo, de exortar a um segmento, depois em pequenas comunidades, onde se recebe os meios de crescimento, tanto para o discipular, como no contexto paroquial, para o apostolado. Vocês já são engajados, mas trata-se de articular melhor e de cuidar que todos os elementos sejam oferecidos para uma vida cristã mais profunda. Eu falava no retiro que muitas vezes enfraquecemos a vida cristã na história. Um dos fatores é porque muitas vezes aquilo que é constitutivo da missão da igreja na sua integralidade não é oferecido ao povo, nem mesmo aos praticantes na sua integralidade. Também de uma forma articulada. Importante também o planejamento. Nos últimos decênios se fala muito de uma ação pastoral planejada. Eu fiz o curso de Teologia Pastoral, Missiologia, Teologia Pastoral, e nos últimos decênios se fala muito de uma ação pastoral participada e planejada. É isso que buscamos quando se propõe um plano em que se contempla o ser discipular e o fazer apostolado. Vamos colocar de pé e vamos